Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. Enquanto isso, a gente discute as declarações de hoje do ex-ministro Sérgio Moro. Ele esteve hoje à tarde no Congresso com a alegação de defender o ajuste fiscal e debater a PEC dos precatórios. Em coletiva, declarou que não fechará os olhos para um rombo no teto de gastos. O ex-juiz defendeu a posição do Podemos diante da PEC dos precatórios e adicionou que responsabilidade fiscal e social andam juntas. Vamos acompanhar um trecho. A perda da credibilidade fiscal não é apenas uma questão abstrata, afeta o mundo dos economistas. A perda da credibilidade fiscal leva ao aumento da inflação, isso diminui o poder de compra do trabalhador, isso nós estamos vendo refletido no preço de combustíveis quase a R$7 e também no aumento do preço da alimentação, o que tem levado as pessoas a recorrer a restos de comida para sobreviver. E, por outro lado, ao incremento dos juros, já que o Banco Central, para controlar a inflação e sem credibilidade fiscal, tem que levar os juros para além daquilo que seria necessário. Mas é a forma de se conter a inflação. Agora, isso gera menos atividade econômica e contribui para esse ciclo recessivo que é provável que entremos. Esperamos que não. Esperamos que, apesar dos erros da política econômica, que o melhor cenário se realize. Mas nós não deveríamos flertar com o pior cenário. Sobre essas declarações do ex-ministro, a análise agora é de Ricardo Salles. Boa noite, Salles. Seja bem-vindo. Bom, boa noite, Vitor. Eu me recordo das inúmeras vezes em que participamos em reuniões com o ministro Moro e não me recordo dele nunca ter tido uma postura liberal como essa, né? Uma visão, uma fala liberal como essa nas opiniões que deu. Então, em primeiro lugar, fica claro que essa é uma fala ensaiada, né? Completamente ensaiada. Em segundo lugar, uma parte do que ele falou é verdade. Realmente, um excesso de despesa aumenta a desconfiança, tem que aumentar juros. Mas ele desconsidera, e provavelmente de maneira proposital, que o mundo inteiro está vivendo uma inflação crescente, inclusive nos combustíveis, em razão do fecha tudo, economia a gente vê depois, em razão da parada da economia e que faltam produtos e aumenta, portanto, a demanda. Quer dizer, há uma série de aspectos aí que não estão compondo esse raciocínio claramente político que foi defendido e defendido de uma forma ensaiada, como eu já referi. Cristina Grêmio hoje conosco também, direto de Curitiba, no Paraná. Como vai, Cris? Boa noite. Oi, Vitor, tudo bem? E vocês aí? Boa noite para todos, boa noite para nossa audiência maravilhosa. Eu gosto dessa definição aí do Ricardo Salles de que foi uma fala ensaiada. Eu acho que ele começou a entrar no papel ali de político, ainda está pouco à vontade, mas é um teatro, né? Os senadores do Podemos ao fundo para dizer eu tenho apoio, estava ali Álvaro Dias, Oriovisto Guimarães, 2 dos 3 senadores do Paraná, os 3 são do Podemos, então ele está com esse apoio mesmo. Aqui, entre aspas, ele fala o seguinte: apesar dos erros da política econômica. Então, ele está querendo dizer que houve erros na política econômica sem apontar quais foram os erros. Então, me parece muito falatório, um discurso já muito pendendo para a esquerda, né? Aquela oposição gratuita, aquela oposição frequente, sem apresentar soluções, jogando no ventilador problemas que todos nós conhecemos, mas é muito fácil criticar sem trazer uma proposição efetiva. E ele, como pré-candidato, tem que começar a apresentar soluções. Então, me parece muito ensaiado. Ele está sentindo já que ele precisa se posicionar como candidato. É aquilo que a gente sempre dizia, né? A gente não sabia o que pensava Sérgio Moro a respeito de nada, porque enquanto juiz dava pouquíssimas entrevistas, isso era de praxe na magistratura, né? O STF está mudando isso, o STF agora participa de lives com influenciadores digitais, os integrantes do STF, mas era de praxe na magistratura que os juízes se calassem e só se manifestassem nos autos. Então, a gente ouvia muito pouco de Sérgio Moro. Eu mesma, quando repórter de TV, uma vez fazendo uma reportagem sobre uma sentença que ele deu num caso bastante grave aqui, envolvendo até uruguaios que estavam em Curitiba envolvidos em atos ilícitos, ele me concedeu uma entrevista por e-mail e foram semanas negociando com a assessoria de imprensa da Justiça Federal. Então, ele era muito comedido. Quando ele assumiu o papel de ministro, ele falava estritamente da sua área e também em raros momentos. Agora começou a falar de tudo, mas ainda assim não está convencendo. Eu tenho para mim que ele vai demorar um tempo, se é que vai conseguir algum dia ter carisma para conquistar o eleitor.